Sejam bem-vindos ao Está Tudo Ok, o seu magazine de hóquei patins, que esta semana centra atenções nas competições europeias, mas também na primeira divisão nacional, porque houve confronto entre grandes. A equipa do Futebol Clube do Porto visitou o terreno do Sporting, a Oliveirense visitou o Benfica, sendo que Dragões e Águias levaram de vencida. Nas competições europeias, o Valongo está a apenas um ponto de carimbar passagem para a Final Four da Liga Europeia. 18ª jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão a ser jogada aos soluços, porque houve 3 jogos no sábado, houve uma partida adiada e meio desta semana vai acontecer também grande parte dos outros jogos. Olhamos para já para os 3 que aconteceram, as equipas de topo jogaram todas. O Barcelos venceu em Paços de Arcos por 5-3, a equipa do Futebol Clube do Porto foi ganhar-se ao terreno do Sporting por 7-3 e o Benfica venceu a Oliveirense por 7-2. Começamos por olhar primeiro para este jogo entre Águias e a Oliveirense que viu aqui o Benfica a encurtar terreno. O Benfica está agora a um ponto e tem menos um jogo que o conjunto de Oliveira Dias Mais, embora também o conjunto da Oliveirense tenha um jogo a menos, mas a equipa das Águias teve uma resposta cabal, num jogo em que de Oliveira Dias Mais chegou alguma polémica. De resto, Paulo Pereira foi expulso no decorrer desta partida, mas o destaque do jogo vai para os 4 golos de Diogo Rafael. O capitão das Águias foi absolutamente determinante, com bolas paradas com mais efetividade nas grandes penalidades a estar em grande evidência. Marcou 2 grandes penalidades de forma direta, uma foi concluída na recarga, já na parte final do desafio, mas foi uma resposta cabal da equipa de Nuno Rezende, que tem vindo a crescer na tabela classificativa, já leva 11 vitórias no campeonato, depois de um arranque algo periclitante, e então aqui agora é encurtar-se terreno. Quanto ao Futebol Clube do Porto, o Sporting, é desta partida que chega o momento da jornada. O momento da jornada vai para o golpe de gênio de Telmo Pinto. Toda a gente sabe que é jogador internacional, campeoníssimo no Futebol Clube do Porto, mas também na equipa do Sporting até à última temporada, e é um defesa nato, é um jogador de posição mais de retaguarda, mas inventou um golpe de gênio depois de uma assistência de Rafa, conseguiu ludibriar antigos colegas de equipa e marcar em picadinha à entrada da área. Uma picadinha diferente do normal, mas que acabou por ser determinante na partida, porque estamos a falar ainda na primeira parte e num momento em que a equipa do Futebol Clube do Porto conseguiu ter um fosso a nível de resultado para com a equipa do Sporting. Depois de algum equilíbrio nos primeiros minutos no marcador, este gol de Telmo Pinto acabou por ser o desbloqueador do desafio e que fez com que depois o Futebol Clube do Porto ficasse mais tranquilo no encontro e cavalgasse para uma vitória absolutamente dilatada. 7-3 é um resultado bem expressivo do Futebol Clube do Porto, mais ainda porque acontece o último gol do Sporting apenas nos instantes finais do desafio. O Futebol Clube do Porto, com este triunfo, acaba por reforçar a bom reforço o seu topo da tabela classificativa. Tem 4 pontos para a equipa do Barcelos, ganha no confronto direto à formação do Sporting, embora esta seja só uma fase regular, não deixa de ser importante para a equipa de Ricardo Ares terminar esta fase regular no primeiro lugar. A equipa do Futebol Clube do Porto, então, a ficar-se para já com 4 pontos de vantagem sobre o Hóquei de Barcelos, que assaltou o segundo lugar depois do Sporting, então, ter-se perdido diante da formação do Futebol Clube do Porto em casa. O Sporting é segundo agora com 42 pontos, o Barcelos está na terceira posição com 41. Especial destaque para os jogos que vão acontecer a meio desta jornada, com a Sanjoanense a visitar o terreno do Valongo, a equipa do Parede a receber o Sporting de Tomar e a Juventude de Viana a medir forças diante da equipa do Hóquei Clube de Braga, sendo que nos lugares aflitivos Juventude de Viana e Sanjoanense procuram de pontos como de pão para a boca. Olhamos agora para as competições europeias. E vemos o quadro de resultados desta jornada de competições europeias. No grupo A, empate a 4 entre o Trícino e o Tomar. A vitória da equipa do Lodi no terreno do Lavandeno por 3-2. A vitória do Valongo no grupo B por 4-0 sobre o Sarzana e o Diesbach, que conseguiu a segunda vitória consecutiva. A equipa suíça bateu o Cotraz em casa por 3-1. Já depois de ter ganho também em França há sensivelmente 15 dias, a equipa de Carlos Silva então a reforçar aqui o seu terceiro lugar, tem 6 pontos e acaba por baralhar um
bocado as contas para as duas últimas jornadas. Olhamos para os portugueses de forma específica, com a equipa do Tomar a ter conseguido um resultado bem importante, porque a formação nabantina fica praticamente a depender de si própria, vai receber-se o Lodi e vai até Lavandene, e este empate encerra aqui num excelente resultado, pois o Trícino somava por vitórias todos os jogos realizados em casa. De resto, a equipa do Tomar tornou-se na única equipa até agora a conseguir bloquear a formação de Alessandro Bertolucci, com 2 empates, um em casa e outro também conquistado fora. Este ponto pode ser determinante, porque a equipa de Tomar passa a somar 6 pontos e, recordo, o Trícino esteve sempre na frente do marcador. Já a formação do Valongo, que tinha empatado na deslocação à Itália ao terreno do Sarzana, conseguiu vencer expressivamente por 4-0. Um triunfo bem importante da equipa de Edu Bosch, que está agora com apenas 1 ponto. Só precisa de somar 1 ponto para garantir vaga na Final Four da Liga Europeia. Sendo que este ponto pode ser somado ou com a recepção ao Diesbach ou com a deslocação ao terreno do Codras. Então pode ser história para a equipa do Valongo, que apesar de já ter ultrapassado uma fase de grupos noutras edições da Liga dos Campeões, da Liga Europeia, nunca tinha conseguido chegar à Final Four e pode com isto então alcançar esse registro a equipa treinada por Edu Bosch. Olhamos para a Taça WS, onde a formação da Juventude de Viana conseguiu um importante triunfo sobre o Valdenho por 3-2, um resultado que faz com que a equipa de Reinaldo Ventura consiga chegar aos quartos de final e garantir vaga então para os quartos de final desta Taça WS Europe. Formato de fase de grupos, bem diferente do habitual. Os resultados nesta ronda foram 7-0, Calafel sobre o Voltregá, a vitória do Lleida no terreno do Noisy Le Grand dos arredores de Paris por 4-2 e ainda o triunfo do Folónica no terreno do Geneve por 8-2. A equipa da Juventude de Viana necessitava obrigatoriamente de ganhar ao Valdenho, que é líder deste grupo, mas que apesar de na última jornada a formação da Juventude de Viana jogar no terreno do Igualada, precisava deste triunfo e depois de ter perdido diante do Valdenho na primeira volta desta fase de grupos por 6-2, o confronto direto aqui poderia ser bastante importante e a equipa de Reinaldo Ventura não teve particular sucesso no capítulo das bolas paradas, até porque teve bastantes bolas paradas para conseguir desbloquear o jogo e colocar-se com essa vantagem direta, mas Bruno Segaria, o guarda-redes do Valdenho, foi determinante para que a Juventude de Viana conseguisse apenas vencer com 1 golo de diferença. Ora, então, a Juventude de Viana a conseguir passagem para os quartos de final a uma jornada do final da fase de grupos desta Taça WS Europe. Olhamos para a fase de grupos e para, neste caso, as equipas posicionadas. O Lleida está em primeiro lugar no grupo A, lado a lado aparece a equipa do Poiré-Rollet, a equipa do Valdenho lidera o grupo B com a Juventude de Viana no segundo posto, a equipa do Calafel e do Voltregá estão nos 2 primeiros lugares do grupo C, sendo que a São Joanense matematicamente tem ainda um jogo para fazer, mas que não vai conseguir cumprir essa posição de seguir em frente, porque perde no confronto direto com a equipa do Voltregá. A formação do Quevert lidera o grupo D, com o Folónica com menos jogos, aliás, a estar na segunda posição. A equipa de Sérgio Silva ainda bem na luta por chegar em frente para os quartos de final desta Taça WS Europe. Olhamos agora para os outros campeonatos internamente. Olhamos para o quadro completo de resultados na 2ª Divisão, Zona Norte. Infante Sagres 5, Póvoa 4, Famalicense 5, Feira 3, Académico de Espinho 5, Carvalho 6, Juventude Passense 8, Termas 2. A equipa do Valença perdeu em casa com o Ribadavia por 4-2 e o triunfo do Câmara no terreno da São Joanense B por 9-5. Destaque para a equipa do Ribadavia, que soma e segue no topo da tabela classificativa. Conseguiu agora ganhar aqui ainda mais um fosso para os mais diretos adversários, uma vez que houve desaires também das equipas que vão abaixo. Tem 6 pontos para a equipa do Famalicense, sendo que a formação do Famalicão, de resto, as duas formações são do Famalicão, mas o Ribadavia está no topo com 42 pontos e a equipa do Famalicense tem menos 2 jogos e está na 2ª posição. Especial destaque para os donos, as equipas que estão na cauda da tabela classificativa, com tarefa muito difícil, quer para o Maia, quer para o Valença,
uma tem 5, a outra tem 8 pontos na tabela classificativa. Para já a desilusão nesta Zona Norte vai para a equipa do Espinho, a turma de Luís Canela está no 8º posto com 18 pontos, é uma equipa que no ano passado esteve na Liguilha de Subida e está a acusar-se de alguma forma o prolongamento da última época e a não conseguir estar nos lugares cimeiros e mais próximos dos lugares de Liguilha. Quanto à Zona Sul, está bastante baralhada esta luta pela subida, agora com o Eiras e Candelária a dividirem os primeiros postos, com a formação do Eiras a ter menos 2 jogos. Os resultados desta jornada foram os seguintes: o Eiras 6, Vila Franquense 2, Criarte 4, Alverca 3, Alenquer e Benfica 9, Salesianas 5, Biblioteca, Instrução e Recreio 5, Física 3. A formação do Benfica B bateu a equipa do Candelária por 5-4. A formação da Académica de Coimbra empatou a 6 com a formação açoriana do Marítimo. Está adiado também o jogo entre o Mures e o Sintra, sendo que o Mures está nesta posição, nesta altura, aliás, na terceira posição, com 33 pontos, e a luta está bastante acesa, com o Alenquer e o Benfica também ali embrulhado com 28 pontos na quinta posição. O Benfica B também tem 28 pontos, mas a equipa B das Águias nunca poderá subir à primeira divisão, em virtude da equipa principal também disputar-se esse campeonato. Vida muito difícil para o Alverca, a formação do Ribatejo está no 14º lugar, tem poucos pontos somados, tal como a equipa do Vila Franquense, e tarefa muito complicada para estas duas equipas para se manterem na segunda divisão nacional. Agora é a altura de olharmos para o hóquei internacional. Começamos com a Hóquei Liga, onde há um grande destaque, e este sim também é uma notícia sempre que acontece. O Barcelona foi bloqueado no terreno do Alcoy. A formação dos arredores de Valência empatou diante do Barcelona, vergou a equipa culé a um empate a 3 golos e foi, portanto, o primeiro desaire do Barcelona na presente temporada, que continua bem destacado no topo da tabela classificativa, mas não deixa de ser notícia este desaire da formação do Barcelona, que empatou a 3 no terreno do Alcoy. De resto, o Liceu ganhou ao Igualada por 6-2, vitória do Reus num dos grandes jogos da ronda diante do Caldés por 4-3 e o triunfo do Girona no terreno do Manlleu por 3-2. Triunfo muito importante do Girona, que sai dos últimos lugares e ultrapassa inclusive o Manlleu no topo, nos lugares mais confortáveis da tabela classificativa. Quanto ao campeonato italiano, poucos jogos a serem realizados neste fim de semana em virtude das competições europeias. Vitória do Grosseto sobre o Matera por 2-0, fora de portas. O Matera que foi penalizado com pontos negativos em virtude também de uma irregularidade, tem menos 15 pontos na tabela classificativa. A formação da zona mais sul de Itália a ser aqui bastante fustigada. O Matera que subiu este ano à Série A italiana e que dificilmente vai fugir-se à descida, tem agora 15 pontos negativos. A formação do Monza empatou a 2 diante do Vercelli e vitória do Bassano por 5-2 sobre a equipa do Montebello. O Bassano que ocupa o segundo lugar na tabela classificativa com 32 pontos, tem já uma vantagem confortável sobre a equipa do Lodi. Há jogos a menos que vão ser acertados também no decorrer desta semana, com especial destaque para o Tricino Valdenho. A formação do Tricino continua a liderar, embora a equipa do Valdenho esteja na 9ª posição. É sempre um jogo bastante apetecível este que vai acontecer em Itália entre o Tricino e o Valdenho no decorrer desta semana. E é com esta nota que terminamos o Está Tudo Ok. Estamos de regresso na próxima semana. Fique com 00 em 00.pt.